Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Deise Santos e eu estou muito grata e feliz por estar inaugurando o meu canal. Isso mesmo, na verdade, meu não, né? O nosso canal, porque eu tenho certeza que eu vou transbordar sobre a sua vida e você também vai transbordar sobre a minha vida. E foi pensando nesse tempo que eu vou estar inaugurando com uma série, com 3 episódios. É tempo de reconstruir. É isso mesmo, é tempo de reconstruir. E antes de eu iniciar o que eu tenho para compartilhar com você, não deixe de se inscrever, não deixe de tocar no sininho e nem de compartilhar com uma amiga, que possamos ser juntas uma propagadora do reino de Deus. Bora para a mensagem. É tempo de reconstruir. Faz alguns meses já que eu tenho conversado, encontrado com algumas mulheres que têm relatado para mim a sua dificuldade de poder reconstruir a sua história, a sua dificuldade de retomar, de recomeçar. Então eu trouxe um personagem bíblico que ele vai nos ajudar nesse trajeto, ele vai nos ajudar nessa construção. Eu quero falar sobre Neemias, é isso mesmo. Lá no livro de Neemias conta a história do próprio Neemias, que ele relata exatamente. Neemias, ele era o copeiro do rei. Neemias, ele era responsável por selecionar, servir e provar o vinho real, para saber se estava contaminado ou não. E aqui eu já quero dar uma pausa com você. Talvez você esteve por muito tempo responsável para poder selecionar, servir e provar, sabe, algumas coisas, servir a sua família, ser responsável ali para que tudo flua muito bem, ser responsável para que as coisas andem conforme, sabe, você acredita que precisa ser. Nós mulheres, nós temos essa responsabilidade de zelar pelo ambiente, de zelar pelo que está acontecendo, para que tudo flua muito bem, para que não haja risco de nenhuma contaminação. Então você acaba se colocando no modo alerta, não pode haver nenhum problema, não pode haver nenhuma contaminação. Então você começa a se doar demais, a servir demais, e não há problema nisso. Existem pessoas que a sua linguagem de amor é servir, mas o problema começa quando você para de se servir e você chega ao ponto de dar a sua vida, sabe? Neemias, pensa só, era um copeiro, ele estava responsável para poder experimentar. Se alguma coisa desse errada ali, se tivesse alguma contaminação, Neemias morreria. Ou seja, Neemias se colocou num lugar tão profundo de serviço que ele deu a sua própria vida para que o rei pudesse viver. E talvez hoje, mulher, você que está aqui me assistindo, você está se colocando algumas coisas atrás, lá atrás aconteceram, onde você se colocou com total disponibilidade de servir. E isso ali você se serviu com muita entrega, com muito amor, você dedicou a sua vida, você achou que jamais você seria traída, você imaginou que jamais você seria esquecida, imaginou que jamais você seria rejeitada, mas esse dia chegou. E quando esse dia chegou, você agora está aí me assistindo, se sentiu totalmente destruída, se sentiu totalmente desestabilizada emocional e você não consegue retornar na sua história, você não consegue reconstruir os muros da confiança, do sucesso, da ousadia e da perseverança. Então eu estou aqui hoje para poder levar você juntamente comigo nessa jornada de construção. Chegou a hora de construir os muros da sua história. Neemias, ele tem um encontro com seu irmão e ele pergunta como que está Jerusalém, como que estão os judeus. Ele queria saber informações de como que estava aquele povo. Então seu irmão diz o seguinte: tirando os que morreram, eles estão passando por grandes dificuldades. Então seu irmão continua dizendo: ainda os muros da cidade não foram reconstruídos. Ainda os portões que pegaram fogo não foram restaurados. E aqui eu quero dar mais uma pausa com você. Talvez o processo que você está passando, ainda a sua história não foi reconstruída, ainda não foi transformada. Aí às vezes nós passamos por situações que decidimos esquecer. Talvez você está aqui me vendo e me assistindo e falando: não, Deise, eu decidi esquecer, sabe? Já que me feriram, eu abandonei, deixei pra lá, eu tomei um novo passo na minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe algo muito poderoso que eu e você precisamos acessar hoje. O mundo espiritual, ele está inteiramente atento a tudo isso. Então chegou a hora de você reconstruir os muros das dores que ficaram para trás. Tem pessoas aqui que não tem mais relacionamento com o seu pai, que não falam mais com a sua mãe, casais que estão brigados dentro da própria casa, pais que não falam mais com filhos. Você cortou, quebrou alianças simplesmente porque foi destruído.
Porque você passou por uma confusão de informações no relacionamento, situações, você foi ferido, você foi abandonada, você foi rejeitada. E para reconstruir a tua história, você fala, eu não confio em mais ninguém. Porque a última pessoa que eu confiei, essa pessoa, ela me traiu de tal maneira que eu preferi me colocar nessa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer construir os muros da sua história, Deus quer construir o muro da confiança, Deus quer construir os muros da lealdade, do seu sucesso, Deus quer construir o muro da sua família, da sua casa. Deus não nos criou para que possamos andar como feridas ambulantes por aí, como se nada tivesse acontecido. Entenda, você pode até escolher esse lugar de achar que nada está acontecendo, de poder camuflar a sua dor, de andar com band-aid. Isso é muito forte, existem pessoas que estão andando com band-aids. Por quê? Porque se tirar, começa a sangrar novamente. Existem pessoas que qualquer situação, qualquer pessoa que ela para, ela começa a falar da sua ferida. Sabe o que é isso? Esses muros ainda estão destruídos. Esses muros ainda estão muito vivos dentro de você. E Deus está nos chamando agora para dizer, olha, esses muros ainda não foram construídos, mas hoje, se você quiser, eu posso restaurar esses muros, eu posso restaurar esses portões e fazer você viver uma nova história, e fazer você viver e trilhar uma nova jornada. Só depende de nós fazermos essa escolha de reconstrução. E sabe o que é interessante agora, eu quero falar com você? Que quando Neemias fica sabendo de tudo isso, Neemias tem um choque de realidade. E o que eu estou fazendo com você agora é exatamente isso, te dando um choque de realidade. Por quê? Porque às vezes você não sabe que essa realidade existe, que o mundo espiritual ele está valendo, ele existe. E ele é mais real do que eu aqui falando com você agora. Ele existe, sabe? E às vezes nós estamos presos, não sabemos por que não conseguimos avançar, não conseguimos passar para a nossa próxima fase, não conseguimos crescer, desenvolver e expandir, porque simplesmente você ainda está preso numa dor do passado, você ainda está preso num acontecimento, os seus muros ainda estão destruídos. E a Bíblia vai contar que quando Neemias descobre tudo isso, Neemias chora. Neemias chora e ele fica sem comer por alguns dias. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, que a Bíblia conta que Neemias ficou 4 meses orando 4 meses. E aqui eu quero compartilhar com você 4 chaves muito rápido. A primeira é, Neemias parou para ouvir. Neemias ele parou para ouvir o irmão dele, para saber a situação, o que estava acontecendo. É exatamente o que você está fazendo agora. O primeiro passo você já deu, você parou para assistir esse vídeo, você está assistindo essa palavra, que eu tenho certeza que é uma palavra que veio do céu para a sua vida, ao seu encontro agora, porque Deus não se conforma, Deus não aceita, Deus não nos criou e não te criou para que você fique presa nessa estação. O segundo ponto é que Neemias, ele colocou o coração dele disponível. Isso mesmo. Neemias se colocou disponível àquela situação. Pense comigo, Neemias era copeiro do rei. Neemias não precisava sair da posição dele, pois Neemias saiu da posição dele. O segundo ponto aqui que eu quero falar com você é que Neemias teve tempo a sós com Deus. E esse tempo aqui é um tempo poderoso demais. Eu e você precisamos ter tempos a sós. Você hoje ficou presa numa estação porque provavelmente você não teve tempos a sós com Deus para reconstruir a sua história. Quando temos tempos a sós com Deus, queridos, é impossível sair da mesma forma. É impossível ficar estagnada numa estação. É impossível não ver Deus construindo os muros da nossa história dia após dia. Sabe, Deus tem prazer em nos ver crescer. Deus tem prazer em nos ver prosperar. Deus tem prazer em ver cada filho seu se levantando, se erguendo e provando e glorificando o nome dele e dizendo, somente o Senhor poderia ter feito isso na minha história. E o último ponto aqui que eu quero compartilhar com você é que Neemias, ele tomou uma decisão com ação. Exatamente. Esses 4 meses que Neemias ficou orando foi para que ele pudesse ir ao rei para pedir esse acesso, para que ele pudesse ir até Jerusalém, reconstruir os muros daquela cidade. Pensa só, a presença de Neemias era indispensável naquele momento. E Neemias simplesmente, ele foi até o rei. Na verdade, o rei, ele foi servir o rei e o rei percebeu que Neemias estava triste. Então fez uma pergunta. E deixa eu te dizer uma coisa. Neemias ganhou acesso. Neemias ganhou o que precisava para ir até aquela cidade. Sabe o que eu estou querendo dizer hoje? Que a sua tomada de decisão, a tua tomada de ação vai fazer com que o favor de Deus seja liberado sobre a sua casa, liberado sobre a sua vida. Tudo que você precisar para construir a sua história, tudo que você precisar para construir a sua nova vida, reconstruir o muro
da fé, da confiança, da ousadia, para que você seja curada, o Senhor, o próprio Deus, vai liberar sobre a sua vida. Ele vai levantar recursos, ele vai levantar situações de onde você menos espera. Talvez para Neemias, por ele ter ficado 4 meses orando, era impossível o rei liberar ele. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando estamos diante de Deus, reconstruindo a nossa história, reconstruindo a nossa vida, toda a impossibilidade, ela não entra mais em questão. Ela não se torna algo que está valendo, ela não se torna algo impossível, ela se torna algo acessível, porque é o nosso Deus que tem nos chamado. E agora eu quero dizer para você o seguinte: se levante. Reconstrua a sua história. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer. O que eu posso fazer agora, eu já estou fazendo. Sabe? É como eu disse, eu vejo algumas mulheres tentando reconstruir, mas elas não estão conseguindo. E eu não estou aqui para ir sozinha. Eu estou aqui te oferecendo uma ajuda, para que juntas possamos poder reconstruir a nossa história, reconstruir a vida, a jornada que Deus nos chamou para poder trilhar. A intenção de Deus nunca foi porque você fosse uma ferida ambulante. A intenção de Deus é que você viva de forma plena e abundante aqui na Terra. Então, não deixe de nos seguir. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Compartilhe com outra amiga, dá um like, para que toda semana, toca lá o sininho, para que toda semana você possa estar recebendo um vídeo novo. Deus te abençoe e até semana que vem.